Pequeno Príncipe nos ensinou, a beleza essencial é invisível aos olhos. Só se pode ver bem com o coração. Por isso eu só vejo gente bonita aqui. Alguém já viu essa figura? O que vocês estão vendo? Uma bruxa. Vendo o quê? Bruxa. Uma bruxa? Vocês estão vendo uma bruxa? Uma mulher? Afinal, o que vocês estão vendo? Uma bruxa, uma mulher? Uma pessoa feia. Ok. Por que eu trouxe isso para a gente, né? Porque aí nós temos duas imagens. Alguns conseguem ver uma velha e uma bruxa. Outros conseguem ver uma moça muito bonita. Vocês conseguem? Vocês veem as duas imagens? Não? Vou ajudar vocês. Aqui é a boca da bruxa, não é isso? Tá certo? Aqui é o nariz dela, não é isso? Aqui é um olho, não é isso? Tá bem. Agora vamos ver a moça? Aqui é o narizinho da moça. Aqui é o colar da moça. Aqui é o queixo da moça. Aqui é o outro olhinho dela. Eu não consigo ver a bruxa ainda. Tá de lado, né? Tá de perfil. Só vi a moça. Eu vi a moça. Onde é a boca da bruxa? Agora eu vi a bruxa. Tá bem, então. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque alguns de vocês estavam aqui algumas semanas atrás, quando o Júlio esteve aqui. E Júlio falou sobre o Evangelho de Jesus. E o Júlio falou para nós que o Evangelho de Jesus é uma coisa tão grande, que aos poucos os nossos olhos vão se abrindo para os ensinamentos profundos que o Evangelho traz. E é por isso que eu trouxe essa imagem aí, porque ela traz duas formas de nós vermos a mesma coisa. Porque assim é o Evangelho de Jesus. E conforme nós vamos nos habituando, fica fácil de ver as duas imagens. Só que o Evangelho de Jesus é muito maior, e aí ao invés de duas, são infinitas imagens. E conforme nós formos apurando a nossa visão, nós vamos enxergando cada vez mais beleza, cada vez mais profundidade. Quando o Júlio falou isso, ele fez a parábola do filho pródigo, que está na Bíblia, a parábola dos dois irmãos. Então é a mesma parábola que eu vou trazer para vocês. Só que vocês não contem para ele, mas o que o Júlio apresentou foi a velha feia. Eu vou trazer a moça bonita. Mas não conto para eles. Não quero criar problemas. Né? Só que antes de nós entrarmos na parábola, quem fez o último estudo que a nossa casa trouxe, que foi o Espiritizar, já viu o que nós vamos falar aqui. Mas eu queria trazer para todo mundo. Né? Para nós mostrarmos que há muitas maneiras de interpretar o mesmo ensinamento do Cristo. Né? Só que antes de nós entrarmos, eu preciso definir alguns conceitos com vocês. Está combinado? Então, ó, todos nós trazemos dentro de nós um ser essencial. Este ser essencial é a fagulha divina que Deus colocou em cada um de nós. Então, todos nós trazemos em nosso íntimo o ser essencial. É o nosso potencial divino. É o que nós vamos ser um dia. Todos nós estamos destinados, o próprio Jesus falou, a sermos perfeitos, a potencializar este ser essencial que tem dentro de cada um de nós. Só que como nós ainda não somos seres evoluídos, nós ainda temos o nosso ego. E o nosso ego vai ser dividido em duas partes. A negatividade, as negatividades do ego. Então, todas as vezes que eu me afasto do ser essencial que está dentro de mim, de tudo que é bom que eu tenho dentro de mim em potencial, eu vou estar na negatividade. O ser essencial é o amor em essência. Todas as vezes que eu pratico desamor, que é o contrário do amor, eu estou na negatividade. Mas isso incomoda a gente. Nós não gostamos de estar na negatividade. Então, o que a gente faz? A gente vai para outra fase, que são as máscaras do ego. É o nosso disfarce. Então, todas as vezes que a gente consegue visualizar dentro de nós coisas ruins,
o que a gente faz? A gente põe máscara. Para esconder, porque incomoda a nós mesmos, quanto mais o próximo. Então, todas as vezes que eu estou no desamor, eu procurei para o pseudo-amor. Ah, mas eu não sou tão impaciente assim. O Sidney é que, vou te falar, viu? Haja, né? Só Madre Teresa para cima para aturar. Então, a gente põe a máscara. A gente procura esconder aquilo que é ruim dentro de nós, dando uma disfarçada. Tá certo? Então, o ser essencial é o centro da nossa consciência. É o nosso lado luz, amoroso, bom e belo. De novo, é a essência divina que todos nós temos. O ego tem a negatividade, que são a parte do nosso ego onde ficam registrados todos os sentimentos que representem a ausência do nosso valor essenciais. Né? São os sentimentos gerados pelo desamor. E as máscaras é o local onde fica a parte disfarçada do ego, onde estão nossos instrumentos de defesa e de fuga. São originados na energia do pseudo-amor, onde o indivíduo mascara as negatividades do ego com sentimentos aparentemente positivos. Tá? Ali tem a euforia, a autopiedade, o perfeccionismo, o pseudo-perdão, o martírio, o puritanismo. Se vocês quiserem aprofundar, façam o curso da próxima vez. Tá bem? Então, explicado tudo isso, vamos fazer aí os entendedores falam a exege, né? Que é o estudo da parábola de Jesus. Né? Então, gente, originalmente a parábola chama-se a parábola dos dois irmãos, mas ficou famosa como a parábola do filho pródigo. Mas são dois irmãos. Né? E nós vamos explorar um pouco isso. Né? Quem estava aqui quando o Júlio fez a... Poucas pessoas. Mas nós vamos mostrar um outro lado de tudo isso. Tá? Então vamos lá. Nós vamos devagarzinho, tá bom? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então vamos lá, né? Vamos entender o que Jesus está dizendo aí, né? Então, o homem tinha 2 filhos. Eles eram bem diferentes. Tá? E o mais moço, e depois nós vamos entender por que Jesus colocou ele como o mais moço. Disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O que ele fez? Ele chegou para o pai e falou assim: ó, pai, o negócio é o seguinte, eu não estou satisfeito aqui com você, não acho que você está fazendo as coisas certas e eu quero que o senhor morra. Porque quando é que a gente tem direito à herança? Quando o pai ou a mãe morre. Então ele chegou para o pai e falou assim: ó, pai, eu estou tão contrário ao que você está fazendo que eu preferia que você morresse para que eu pegasse logo a minha parte. Aí o que o pai fez? Tá bom, filho. Só que quem foi que pediu a herança? Foi quem? O mais moço. O que o pai fez? Deu para os 2. Ele repartiu. Ele pegou metade da herança e deu para o filho mais moço e pegou a outra metade e deu para o filho mais velho. Tá claro isso? Ele dividiu a herança. Tá bem? Muitas pessoas podem falar assim, como o Júlio falou da outra vez, né? Mas que pai responsável, não? Deu a herança para o mais moço. Se ele é mais moço, o que significa? Não tem juízo. Não tem juízo. É inexperiente. Será que o pai não sabia que o filho ia desperdiçar a herança? Não, o pai não sabia. O pai tinha certeza. O pai tinha certeza. Não, ele vai fazer burrada, vai desperdiçar tudo. E por que o pai fez isso? Ele aprendeu. Por quê? E aí muitas pessoas chegam, a gente que está no espiritismo e tal, e falam assim: poxa, Marcos, por que Deus fez a gente simples e ignorantes? Não era mais fácil Deus ter feito nós perfeitos lá? Né? Para que tanto trabalho, né? Poxa vida, Deus podia ser mais bonzinho com a gente. Né? Porque esse pai aqui nós sabemos quem é, né, gente?
Então veja bem, se o pai não deixasse o filho errar, o que ele estava dando para o filho? Proteção. Este pai, ele sabe, ele conhece a gente profundamente. Ele sabe que nós vamos errar. E ele sabe que o pior que pode acontecer é a gente morrer. Errar tanto, quebrar a cara, causar uma coisa tão grave que a gente acabe morrendo. Mas o que esse pai fez? Dentro da herança dele, qual foi a primeira coisa que ele providenciou para nós? A imortalidade. Porque ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos quebrar a cara. Então ele deu a imortalidade. Por quê? Porque nada de mal pode acontecer comigo. O pior seria eu morrer, na nossa visão de encarnado, e eu morrer não é o pior. Porque nós vamos voltar, nós somos imortais. E sem isso, que futuro ele está dando para o filho? Nenhum. Porque o futuro é ele. O filho vai ser eternamente dependente. O filho não vai fazer nada. Porque o pai é que toma todas as decisões. O pai é que faz tudo, entrega tudo de bandeja. Qual o mérito do filho? O que o filho vai aprender? Qual vai ser o passado do filho? Nenhum. Porque o passado é do pai. Qual vai ser o futuro do filho? Nenhum. Porque o futuro é do pai. O filho não cresce. O filho vai ser eternamente dependente do pai. E o que o pai quer? A nossa independência. O nosso crescimento. A nossa evolução. Por isso que o pai dá a herança. Mesmo a gente querendo que ele morra. Morre aí, velho. Chega, está na hora. Dá aqui o que é meu, que eu vou dar um melhor uso que o seu. Tá certo? Ficou claro? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então, olha bem. Quando a gente pede para o pai, olha, você não sabe administrar, você não sabe o que é bom para mim, eu é que sei o que é bom para mim, qual é a primeira consequência? Eu me distancio do meu pai. Eu vou para uma terra longínqua. Tá certo? Porque eu já não aceito o comando do pai. Eu já duvido da capacidade dele de decidir o que é bom para mim. E aí a gente vai para a terra longínqua. E toda vez que a gente vai para a terra longínqua, toda vez que a gente se distancia de Deus, o que acontece? A gente vive dissolutamente. A gente desperdiça a oportunidade. A gente faz besteira. Tá? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. É importante a gente entender que essa fome não é só essa fome. É uma fome, gente, porque ficar longe, ficar distante de Deus, dá uma fome que nada sacia. Tanto que ele começou a padecer necessidades. E a situação ficou tão grande, que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E aí Jesus pegou pesado. Porque para nós que não somos judeus e não somos daquela época de Jesus, a gente não entende o castigo que esse rapaz teve. Porque para o povo judeu existe uma coisa que é muito importante, que está na essência do judaísmo, que é o conceito do que é puro e do que é impuro. E, de acordo com o Torá, de acordo com as leis de Moisés, existem alimentos que não são puros. E adivinhe qual é um dos alimentos que está no Torá, que é um dos mais impuros. Porco. Olha como Jesus pegou pesado. Um rapaz teve que ir apacentar o que tem de mais impuro no conceito deles. Olha o que dá a gente se distanciar da casa do Pai. E pior,
A fome que ele tinha era tão grande que o que ele queria comer? Não o animal que era impuro. Ele queria comer a comida impura que o animal impuro comia. Olha que situação, gente. Olha que desespero. Olha o que acontece com a gente, segundo Jesus, quando a gente se distancia da casa do Pai. A fome que dá é a fome da alma. E nada sacia essa fome. Só tem uma coisa que pode saciar essa fome. E o nosso amigo vai chegar à conclusão já já. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Então aqui já tem a primeira chave. Caindo em si. O que significa caindo em si? Aquele estalo, né? Fiz besteira. Viajei na maionese. E aí ele percebeu o grande erro que ele tinha. E aí ele percebe que quando nós estamos na casa do Pai, nem aqueles que não são filhos passam fome. Todos, independente de serem filhos ou não, têm abundância. E eu aqui perecendo de fome. Essa é uma reflexão profunda, né, que o filho fez. Porque se tem uma coisa difícil, é a gente reconhecer as burradas que a gente faz, não é não? É difícil, né? A gente perceber e falar, nossa, não tem nem nome o tamanho da besteira que eu fiz. E aí ele caiu em si. Aí ele caindo em si, ele pensou com ele mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E perdi-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele fez aquela reflexão, provocado por quê? O que provocou esse despertar dele? Dor, né? A companheira inseparável. Esta grande misericórdia de Deus que dá para todos nós, que é a dor, que é o sofrimento. Ele chegou num nível de sofrimento tão grande que provocou o despertamento. Mas quando despertou, ele já percebeu que ele havia pecado contra o céu e perante o Pai. Contra as leis e contra o infinito amor que Deus tem por todos nós. E ele vai e ainda pensa, olha, Pai, eu nem quero que você me receba como um dos seus filhos. Porque eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Mas eu me contento se ao menos você me receber como um trabalhador. Trabalhador. E nós vamos ver na frente essa separação. Já já ele vai explicar para nós. E aí olha como é que Jesus é psicólogo, como Jesus ele é profundo conhecedor da nossa natureza humana. Porque logo em seguida ele fala assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Então olha que figura maravilhosa, né, que Jesus nos narra, né? O filho nem tinha chego ainda na fazenda do pai, na casa do pai. O pai de longe já viu ele. E o pai se moveu de íntima compaixão. O pai nem esperou o filho chegar até ele. Já correu, o abraçou e o beijou. Que pai esse, hein? E olha só a psicologia do Cristo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Por que Jesus ficou tão repetitivo?
porque ele queria deixar uma coisa bem clara. Porque vamos aqui imaginar, se fôssemos nós, né? A gente está cheio de vergonha de ter reconhecido o erro que cometemos. Nós estamos com a consciência de culpa por ter sido tão ingratos com o nosso pai que estava nos dando tudo. Aí eu falei, não, eu vou lá e vou pedir perdão. Aí quando a gente está chegando, o pai já corre, nos abraça, o que a gente faz? Para que pedir perdão? Ele já perdoou, né? Eu não preciso nem chegar a falar nada, né? Então, da nossa natureza, ao chegar e ser bem recebido pelo pai, eu já não faria esse exercício de humildade e esse exercício profundo que é muito útil para nós e nos engrandece demasiadamente. É que chegar e falar assim, olha, apesar do Senhor ter me recebido e de o Senhor, pelos teus atos, já ter me perdoado, eu preciso lhe pedir perdão. Não por você, porque você já não precisa do meu perdão, mas por mim mesmo. Eu preciso trazer o que eu tenho, a verdade que eu já tenho dentro de mim, para fortalecer a mim mesmo. Então o filho ainda, depois de tudo, ainda vai e pede perdão. E reafirma, olha, eu pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui tem um monte de símbolos. É importante conhecer o judaísmo, isso não é o que eu conheço, porque isso aqui é um material que foi estudado por profundos conhecedores de tudo isso, e mastigaram e trouxeram para nós. Então eles falam o seguinte, o filho chegou esfarrapado. Esfarrapado daquele jeito, todos iam olhar para ele com desprezo. Então qual é a primeira providência do pai? Traz a roupa e o veste, dignamente. Depois, põe um anel. Põe um anel, o que significa isso? No judaísmo, uma forma de representar a família, o elo é o anel da família. Então o pai aí está dizendo, eu te reconheço como meu filho. E quero que todos saibam que você continua meu filho. Então ponham o anel da família no dedo dele, para que todos saibam, ele é meu filho. Independente do que ele fez, ele é meu filho. Ele continua meu filho. E põe a sandália nos pés, porque era símbolo, os pobres andavam descalços. Aqueles que tinham uma melhor condição andavam de sandálias. Então, eu quero que todos saibam a condição em que eu te recebo. Eu não te considero despossuído de tudo. Eu quero que todos vejam que quem está sob a minha responsabilidade, todos os que estão na minha fazenda, na minha casa, são dignos de todas as heranças. E mandou matar o bezerro cevado. Você sabe o que é o bezerro cevado? Eu, como sou da cidade, eu não sabia muito bem, né? Mas o bezerro cevado é o bezerro mais gordinho, o bezerro mais suculento, o bezerro que vai oferecer mais riqueza de alimentos para todos os que saboreiam aquela carne. Então trouxe o que tinha de melhor para receber aquele filho ingrato, que estava perdido, estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Lindo, né? Então isso aí é a primeira parte dessa parábola de Jesus. Porque até agora nós só falamos de um filho. Nós ainda não falamos do outro. E aí encerrou o ciclo do filho pródigo, do filho mais novo.
Então, usando toda a simbologia, Jesus está nos dizendo o seguinte, olha, quanto mais imaturos, quanto menos evoluído nós somos, o filho mais novo, mais sujeitos a cometer equívocos, mais sujeitos a nos revoltarmos contra o que Deus reservou para todos nós. Quando a gente fica doente, é castigo de Deus. Não foi improvidência nossa, não é? Não foi a gente se alimentar mal, não foi a gente dormir pouco, não foi a gente trabalhar demais, não foi a gente fazer excessos de todas as horas. É castigo de Deus. Eu estou pedindo a minha herança. Olha aqui, ó, eu quero a minha saúde de volta. Se vira e me dá a saúde de volta. Não é isso? Todas as vezes que eu sei que eu tenho que amar ao próximo, mas vou falar para vocês, amar o próximo é impossível, eu estou dizendo para Deus, Deus, ó, você não sabe de nada. Eu é que sei. Eu quero é amar os que são bons para mim e o resto eu quero que vão tudo para o inferno. Então essa lei que você criou aí, ó, está totalmente errada. Agora vale a minha regra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gostou de mim? Ótimo. Não gostou? É pancada. Não é assim? Então eu peço a minha herança. Nós nunca fizemos isso, né, gente? Não? Vocês são online. Então todos nós somos parte da nossa vida, o filho mais novo. A gente sempre se rebela contra o que Deus propõe para nós. A gente sempre quer fazer do nosso jeito. A gente, se possível, a gente faria uma adaptaçãozinha, né, naquela prece, quando pedir para Jesus, Jesus, ensina a gente a rezar e tal, né? Aí que está lá, Jesus falou, né? Mas que seja feita a tua vontade, a gente sempre quer fazer uma adaptaçãozinha, né? Mas que seja feita a sua vontade, desde que a sua vontade seja igual à minha vontade. Não é assim? Não é? É assim que a gente quer. Então Jesus veio mostrar o lado do filho mais moço que todos nós trazemos. E ele fechou um ciclo, não é? Cometeu um erro, cometeu um pecado gravíssimo, se afastou do Pai, foi viver a vida dele longe das regras do Pai, quebrou a cara, percebeu a burrada que tinha feito e foi pedir perdão para o Pai. E Jesus deu uma boa notícia. Não importa quantas vezes nós fizemos isso, o Pai sempre vai nos receber como filhos. Sempre vai nos dar a roupa nova. A roupa nova é o quê? Uma nova encarnação. Porque a roupa aí não é a roupa material, é a roupa do espírito, é o corpo. Então não importa quantas vezes eu morra em erro, Deus vai me dar uma nova roupa, vai me dar um novo corpo para mim reencarnar e para mim ter a oportunidade de fazer as coisas certas. Sempre vai pôr um anel na minha mão. Sempre vai me reconhecer como filho dele. E sempre vai me dar sandálias. Sempre vai dar tudo aquilo que for necessário para que eu tenha uma reencarnação com dignidade. Vai dar tudo o que é necessário para que eu cumpra essa minha nova reencarnação com tudo o que eu preciso. Sempre. Quantas vezes, Marcos? A paciência de Deus é inesgotável. Quantas vezes forem necessárias. Porque o primeiro presente que Ele me deu, eu repito, foi a imortalidade. Então o tempo não é significante. Haja o tempo que levarmos, todos nós vamos ter sempre as chances até retornarmos à casa do Pai e finalmente sermos recebidos e ficarmos para sempre na casa do Pai. Nunca mais nos distanciarmos dele. Estarmos ali juntinho com ele até o fim. Este é o ciclo do filho mais moço. Mas a parábola não terminou aí. Aí Jesus começou a mostrar o outro lado. O filho mais moço
naquela nossa primeira fala, ele estava no quê? Ele estava no ciclo do desamor. O ego dele foi o desamor. Ele se revoltou contra o pai, se afastou do pai e fez o caminho de volta. Agora nós vamos falar do outro ciclo. Aí olha só, né? E o seu filho mais velho estava no campo. Ele estava na casa do pai? Não, ele estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa do pai? Ele estava na casa do pai? Não. Ele só ficou perto. Ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele entrou na casa do pai para perguntar o que estava acontecendo, onde o pai estava? Não. Ele mandou chamar o pai? Não. Ele chamou um servo. E ele lhe disse, o servo lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, óbvio. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vamos devagar. Eis que te sirvo. Quem é que serve? É o filho? Ou é o servo? Então, olha como ele está se identificando. Ele se identifica como um filho? Não. Ele se identifica como um servo. Por quê? Porque nem entrar na casa do pai ele quis. Ele só ficava em volta. Ele só ficava ali. Ele não entrava. Então, ele não se achava como filho, mas como servo. E nunca transgredi teu mandamento. Será que não? Ele era orgulhoso. Nunca me deste um cabrito. Vamos voltar no início? Quando o filho mais novo pediu a parte da herança, o que o pai fez? Repartiu a herança. Então, ele nunca deu um cabrito? Não. Desde o princípio, ele deu metade de tudo para ele. E ele disse que o pai nem deu um cabritozinho magrelo daqueles pelancudos para ele. Aí vocês viram? Está entendendo? Vindo, porém, este teu filho... Espera um pouquinho. Quem era esse teu filho? Era o que dele? Irmão. Mas ele não reconhece o pai como pai, nem o irmão como irmão. É este teu filho. Tá? Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Sabe por que ele falou isso? Porque ele queria ter feito o mesmo. Mas ele não teve coragem. Ele ficou com inveja do irmão mais novo. Porque o irmão mais novo fez o que queria. Ele ficou ali em volta do pai, sem nunca se achar filho, se considerando servo, mas tinha inveja do irmão. Eu acho que eu devia ter ido para a gandaia também. Ele disse, o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E o pai repete, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então aí, nós temos os dois lados. Porque este filho mais velho, ele estava no desamor ou ele estava no pseudo-amor? Ele usava máscaras? O tempo todo. O tempo todo ele usou máscaras. Ele nunca se considerou filho, ele nunca respeitou o pai. Ele tinha medo. Nunca compreendeu o pai, mas ele tinha medo.
Sempre teve vontade de ir junto com o irmão mais novo, mas ele tinha medo. E ele tinha a esperança de que o medo seria recompensado quando o pai morresse. Mesma coisa do mais novo, queria a morte do pai. Mas ele tinha medo, ele não tinha coragem. Ele nunca amou o pai. Ele sempre teve temor pelo pai. Vocês entendem? E aí é muito importante a gente perceber. O filho mais novo caiu em si. E o mais velho? Já caiu em si? Vai demorar muito tempo até ele cair em si. Então Jesus está nos falando o seguinte: olha, gente, é preferível você ser o mais novo, que comete erros, se arrepende e vem corrigir, do que você ficar eternamente na enganação. Paulo diz, né? Eu não lembro as palavras que Paulo usa, mas é muito forte que Paulo fala, né? Eu não vou lembrar, mas ele fala assim, é preferível, o pior que pode ser é você ser morno. Ou então o Chico Xavier, né? O Emmanuel, através do Chico, né? Ele fala, né? Quem é meio, né? A gente é meio isso, a gente é meio calmo, a gente é meio e a gente nunca é inteiro. É preferível ser frio do que ser morno. Porque aí a gente mostra. Agora o morno não é nada, não é nem Em cima do muro. em cima. Então é muito mais importante a gente fazer o ciclo do irmão mais novo, que é um ciclo curto. A gente erra, se arrepende, volta, é recebido, tem nova chance, do que a gente ficar na máscara. A gente ficar no fingimento. Não existe. Porque para Jesus, para Deus, não existe fingimento. Por isso que eu comecei a brincar com vocês, né, dos feios e dos bonitos. Porque a beleza essencial é invisível aos olhos. Deus não nos vê com os olhos, Deus nos vê pelo coração. Então, a gente não consegue fingir, a gente finge para os olhos, mas a gente nunca finge para o coração. O coração nos revela que nós somos. Então, este infeliz aqui do mais velho, ele provavelmente vai levar muito tempo, desperdiçando oportunidades até conseguir se rebelar e cair em si. Até fazer o exercício que o filho mais novo fez, de perceber que havia errado e de fazer o caminho de volta. E Jesus deixou muito claro, fazer o caminho de volta até o fim. Mesmo que o Pai já nos tenha perdoado, é preciso que nós nos perdoemos. É por isso que o filho mais novo repetiu, apesar de não ser necessário. Eu te peço perdão. Porque esse perdão não era para Deus, era para ele mesmo. Por o que ele tinha feito com a própria vida dele e ter que voltar para corrigir tudo de novo, numa segunda oportunidade, com uma nova roupa. Então é muito importante nós percebermos a profundidade desta parábola dos dois irmãos, para que a gente possa sempre estar refletindo como é que anda a nossa relação com o Pai. Como é que anda? Aí, no seu coração, como é que anda a tua relação com o Pai? Você está pedindo a herança para ele? Ou você já fez a besteira e já está consciente de que ele vai te dar nova oportunidade? Mas vamos usar a experiência. Ou será que a gente ainda está nas máscaras? Fingindo que ama, que conhece as leis, mas não cumprindo elas em nada. Como é que anda a nossa relação com o Pai? Nós estamos na casa do Pai, já junto com Ele? Ou nós só ficamos lá fora, só rodeando, fazendo de conta? Mas não queremos esse contato íntimo com o Pai. O filho mais novo recebeu um abraço do Pai. Já pensaram? Que coisa, nossa, deve ser fantástico, né?
chegar todo cabisbaixo, chegar se sentindo um trapo, e o pai vem e dá aquele abraço. Imagina o tamanho do abraço do pai. Imagina a sensação que deve provocar na nossa alma este abraço, esse aconchego, hein? Estou de volta para o meu aconchego. E ter essa certeza de que o Pai, apesar de tudo, sempre vai nos amar imensamente. Vai respeitar sempre que eu querer me afastar dele. Porque ele sabe. Ele tarda, mas ele volta. É por isso que ele fica tranquilo. Vai, filho, vai. Vai experimentar o mundo. Eu vou estar aqui te esperando. Quando você estiver machucado pelos erros, quando você estiver com uma fome imensa, eu estou aqui. Eu vou ser o teu alimento. O alimento da alma. E não existe mensagem mais poderosa, não existe mensagem mais reconfortante que Jesus poderia deixar para todos nós do que essa parábola. Porque ainda há esperança para todos nós. Todos nós somos filhos do Pai. Todos nós iremos nos juntar nessa grande família. E estaremos juntos na casa do Pai, trabalhando junto com eles, não como servos, mas como filhos. Filhos pelos nossos méritos, porque Ele nos permitiu errar, Ele nos permitiu crescer em conhecimento através dos nossos erros, através das nossas falhas, e nos tornando cada vez mais experientes, cada vez mais amorosos e cada vez mais merecedores de termos o nome de filhos de Deus. Obrigado, gente.